Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus, para a gente estar começando esse culto maravilhoso, amém? Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua presença e na Tua casa. Ó Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por ter nos trazido, Senhor Jesus, a buscar a Tua face e a Tua presença. Que o Senhor nessa noite venha falar conosco, ó Pai. Venha falar, Senhor, através da Tua palavra, dos Teus louvores. Venha falar, Senhor Jesus, com nós. Trabalha nos nossos corações, ó Pai, que não venhamos sair da mesma forma que entramos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor. Eu te dou graças, Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, pela vida, Senhor Jesus, da sogra da irmã Cleide, que fez essa cirurgia e foi tudo bem, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, agradecemos a Ti, que ela possa, Senhor Jesus, recuperar bem, poder estar saindo do hospital amanhã, em nome de Jesus. E colocamos, Senhor Jesus, todos os enfermos essa noite em Tuas mãos. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, vá de encontro, Senhor Jesus, a cada vida. Vai de encontro, Senhor Jesus, naquelas UTIs, ó Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, nos hospitais infantis, ó Pai. Vai de encontro às nossas vidas, Senhor Jesus, que muitas das vezes, Senhor, nos encontramos também, ó Pai, enfermas de uma certa forma, mas que o Senhor Jesus venha curando para que possamos estar na Tua presença. Venha repreendendo, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Jesus amado, eu coloco a vida da minha sogra em Tuas mãos nessa noite, ó Pai. Que o Senhor vá repreendendo aquela ansiedade, Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor, àquela causa, naquela situação que aconteceu lá, ó Pai. Porque cremos, Senhor Jesus, no Teu poder, Senhor. Assim eu agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos estar aqui louvando no cantor cristão o 375. 375 do cantor cristão. Quem souber, né? Vamos cantar em nome de Jesus, amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor
regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, glória a Deus, Deus fiel e maravilhoso. Vamos louvar com mais um louvor em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Graças damos por estarmos aqui na casa dele, na presença do Senhor. Eu estava vendo uma pregação de uma missionária ontem. Ela é lá de Jundiaí. Ela saiu daqui do Ceará, cidade de Icó, foi morar em Jundiaí e foi para servir ao Senhor, né? Pregar a palavra do Senhor. E hoje ela está pregando, está fazendo visita em vários estados, né? E eu estava vendo ontem que ela veio para Salvador. Ela veio pregar numa igreja da Assembleia em Salvador. E os irmãos têm uma dificuldade tão grande de ir para a igreja. Eles têm que pegar uma lancha, que é de um dos irmãos da igreja, que o irmão da igreja vai buscar esse pessoal de lancha, porque é uma ilha que eles moram e a dificuldade é muito grande de buscar o Senhor, né? Porque a igreja fica muito longe. Amém? E nós estamos tão perto da casa do Senhor, né? Que venhamos poder aproveitar, né, essa rica oportunidade que Deus nos dá. Amém? Vamos estar louvando com o 304. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar. Amém? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso
obras de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém, glória a Deus, né? Deus maravilhoso. Vamos estar aqui lendo a palavra em nome de Jesus. Ezequiel 37. Vamos começar aqui do 1 ao 14. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair o Espírito Santo, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. O 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre eles mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram. Pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos secaram, e pareceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e viverei, e vós porei a vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse: isso o fiz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Deus maravilhoso, Deus querido. Vamos dar a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou dar a oportunidade para as crianças primeiro, em nome de Jesus. Amém?
Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Glória a Deus, né? Ministério Feminino. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Hoje é comemorado o dia da Bíblia. A gente comemorou também o dia da Bíblia no culto, lá na igreja ali que fica em frente ao fórum remanescente. Nós comemoramos lá também com o culto, né, agradecimento ao dia da Bíblia. E hoje eu irei deixar aqui, né, para a meditação de toda a igreja, o Salmo 119,
a partir do versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Peço que toda a igreja nos ajude. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu queria só avisar, irmãs, um lembrete que a gente tinha colocado no grupo da igreja, que não ia fazer a ceia de Natal esse ano. Mas só que teve gente que, assim, pessoas que quer fazer, né? Aí, no caso, seria na segunda-feira. Aí, os irmãos, quem for participar, aí depois me procura, né, para a gente colocar o nome, né, de quem vai participar. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Amém. Glória a Deus, né? Vou estar passando aqui a oportunidade para o pastor. Amém? E depois para o Ministério de Louvor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?
Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo presente de Deus que nos é dado para estarmos aqui na sua casa, louvando o seu santíssimo nome. Eu quero deixar apenas nesse momento para a igreja Provérbios 9:10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quem é sábio teme ao Senhor. Como a irmã Bia comentou, nós estivemos quinta-feira na igreja remanescente, o trabalho do COMEP, do Conselho de Pastores e Ministros em Escada, e nós estivemos lá num culto alusivo ao Dia da Bíblia, porque o Dia da Bíblia é hoje, é o segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Por lei, né, no Brasil, é considerado já isso por lei, em Pernambuco e em Escada também, viu? A prefeitura de Escada também decretou isso. Então, hoje é o Dia da Bíblia, segundo domingo de cada mês, aliás, de dezembro de cada mês, é uma bênção, né? De dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Mas nós não vamos estar falando hoje daquelas coisas que são curiosidades da Bíblia, é claro. Eu vou trazer uma mensagem da palavra do Senhor depois, mas na Bíblia. Mas não trazer curiosidades bíblicas, como, por exemplo, quantos versículos tem a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia, quantas letras, quantas palavras, e qual o versículo maior, qual o menor. Isso é curiosidade, que se a gente falar aqui, amanhã ninguém lembra mais, pode perguntar, que ninguém vai estar lembrando disso. Mas tem coisas que a gente precisa guardar. A palavra, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvamos a Deus por não apenas estarmos comemorando o Dia da Bíblia, no segundo domingo do mês de dezembro, mas por estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor nessa noite, juntos, em nome de Jesus. E é claro que tem tantas pessoas que gostariam, acredito, de estar na casa do Senhor e por algum motivo não podem. Por exemplo, a irmã Cleide hoje está acompanhando a sogra, né, que foi cirurgiada, não é isso? Então a irmã Cleide está com ela. Oremos, né, pela irmã Isaura. É Isaura, né? A sogra da irmã Cleide, oremos por ela. Lembrei, viu? Lembrei, fui buscar longe essa aí, porque para lembrar do nome de José, que eu vivo com ele todo dia, se for o caso. Diogo. Igor. Sim, oremos. Aí eu lembro também. Aí Raquel me disse agora, oremos pela família de Igor, né, um colega lá do colégio dela que o avô dele faleceu essa semana. Orem pela família, para que Deus esteja consolando e confortando-os em nome de Jesus. Orem pela mãe do professor Davidson. Vamos colocar em pé e vamos orar. Sim, ore por Sandro, o sobrinho da sobrinha da irmã Bia. Entendi assim, não foi? Pronto. É um meio sobrinho meu também, que é sobrinho da sobrinha da irmã Bia, então é da família. Orem por minha mãe, que ela esses dias esteve doente. Orem pela nossa irmã Mara, irmã Verônica, também passou esses dias meio adoentada, mas está aqui, graças a Deus, né? Se recuperou. Irmã Mara está em casa. Amém. André, vamos orar. André, a mãe do colega do Alessandro. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Coloque as vidas que você lembra e conhece diante do altar do Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. E que antes de eu fazer
essa oração, e nós orarmos por essas pessoas que foram feitas pedido de oração, nós queremos fazer uma coisa que nós comentamos aqui essa semana, sexta-feira, na escola bíblica, que é orarmos a Deus pedindo perdão, confessando a Ele pecados. E eu falei aqui na escola bíblica que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que bom que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque tem pecados que a gente cometeu que a gente nem lembra. Tem pecados que a gente cometeu que a gente nem sente. Por exemplo, a gente de repente falou alguma coisa, fez um comentário ou disse algo que ofendeu uma pessoa, que entristeceu alguém. Foi nós que fizemos isso. A pessoa se ofende, fica triste com a gente nunca sabe. A pessoa se ofende, fica magoada com a gente, chateada. Depois de um tempo, até a pessoa se esquece. Mas tem tantas coisas que a gente pecou já nessa vida e que a gente nem lembra. E nós falamos assim, quando nós orarmos pedindo perdão a Deus, quando nós orarmos ao Senhor para confessar pecados, nós devemos lembrar daquilo que a gente falou mal da irmã Alcione. Lembrar daquilo que a gente falou da vida do irmão Sebastião, que não tinha nada a ver com a gente, mas que a gente falou. Pedir perdão por aquele dia que a gente disse uma coisa na hora inconveniente, mas também pedir a Deus que Ele perdoe aqueles pecados que a gente não lembra, coisas que a gente já fez tão tristes que nem lembra. Eu fico imaginando, eu falei aqui das confissões de Santo Agostinho, quando ele fala que, e não é invenção dele, é bíblico isso, porque Davi já fez esse comentário no Salmo 51, mas Santo Agostinho fala que ele diz para Deus o seguinte, que quando ele era criança, ainda amamentando-se, ele pecava contra Deus. Então nem as crianças escapam. E eu disse, eu tenho uma certa limitação. Eu não ouso dizer que as crianças na sua ingenuidade estão salvos ou vai para o céu, porque o céu é lugar de salvo e o Senhor Jesus é o único que perdoa pecados e Ele sabe da natureza pecaminosa desde que nascemos, diz a sua palavra. Mas aí eu fiquei pensando isso e imagino que quantas vezes na minha vida, na minha infância, eu apelidei alguém, algum menino, algum outro menino, fui apelidado também, sabe, que chorei. Mas quantos meninos que eu apelidei, que chamei de feio, eu era mais feio do que ele, mas eu chamei de feio só porque era muita bondade no meu coração, só por causa do pecado que em mim já existia desde a minha nascença. E eu faço essa confissão agora a vocês, eu nunca me lembro de ter pedido perdão a Jesus. Jesus me perdoa porque um dia eu chamei tanto menininho de feio, quando eu já era horroroso, e já era horroroso o que eu estava fazendo. E eu nunca pedi perdão ao Senhor por isso. Nós vamos fazer primeiro essa oração. Aí você não precisa dizer falar para ninguém ouvir aí. É a sua oração silenciosa. Faça essa oração diante de Deus, com seu coração diante do Senhor, confessando a Ele os seus pecados e pedindo a Ele perdão por aqueles pecados que você não sabe nem confessar, que você nem lembra quando fez e quais foram. Mas ora ao Senhor nesse momento, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos. Depois eu faço a oração, aquela oração que nós vamos fazer pelos pedidos. Santo Deus, Pai bendito, nós não merecemos perdão. Nós não merecemos que Tu nos ames. Nós não merecemos a Tua misericórdia, Senhor.
Por isso que a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós louvamos o teu nome. Porque é certo, Senhor, de que após as confissões dos nossos pecados, nós temos a graça sendo derramada superabundante sobre as nossas vidas. Onde o pecado, Senhor, uma vez maculou, a tua graça, através do sangue do Cordeiro, vem e nos purifica de todos eles. Nós cremos no perdão dos nossos pecados. Cremos, Senhor, que nessa noite o Senhor está distribuindo, derramando perdão nos nossos corações em nome de Jesus. Cremos, Senhor, que aquilo que nós nunca havíamos confessado antes, porque não lembrávamos, mas nós o confessamos nessa noite, ó Deus, mesmo não lembrando, mas conscientes de que vezes por vezes pecamos contra o Senhor e contra o nosso próximo. Pedimos perdão, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Vem perdoar, vem purificar-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, purifica os corações, purifica as mentes, Senhor. Tira desejos, sentimentos impuros, Senhor. Tira, Senhor, aquilo que é vício, que é hábito, que é costume. Tira, Senhor, pecados que se tornaram, Senhor, familiares, que se tornaram domésticos, que parece que já são amigos da casa, da família. Liberta, Senhor, desses pecados. Em nome de Jesus, o seu sangue tem poder para nos purificar de todo pecado. Sim, Senhor, também nós entramos em teu altar de oração, ó Deus, como diz a tua palavra, com intrepidez, para pedir, ó Deus, interceder, Pai, pela vida de todos aqueles que estão, ó Deus, precisando da tua mão operando sobre eles, pela vida da nossa irmã Isaura, Senhor, a sogra da nossa irmã Cleide. Que o Senhor seja com ela, Senhor, nesse processo pós-cirurgia, nessa sua recuperação. Que o Senhor seja, Senhor, com outros que estão passando por problemas de saúde, o sobrinho da irmã Bia, Senhor, e tantos outros que estão enfermos, a mãe, ó Deus, o colega de Alessandro. Que o Senhor, ó Deus, esteja manifestando a sua graça, trazendo saúde sobre eles, sobre a vida de minha mãe, sobre a vida, Senhor, dos pais, de tantos irmãos que estão aqui orando por seus familiares agora, sobre a vida daqueles que estão aqui, ó Deus. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha trazer saúde, Senhor, venha curar, venha sarar, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela vida da família de Igor, pela vida dele, que o Senhor conforte, que o Senhor os ajude nesse momento, ó Deus, de saudade e dor. Em nome de Jesus, que o Senhor conforte a família, assim como tantos outros, Senhor, que sofrem a dor da perda de um ente querido. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento também, onde estaremos adorando e celebrando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a nós a fidelidade e a obediência à tua palavra, mas o Senhor já cumpriu o seu querer, o Senhor já cumpriu a sua promessa, o Senhor já foi fiel conosco, e nós apenas, Senhor, precisamos entender e sermos gratos a ti, fiéis, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, continua a falar no nosso coração, recebendo louvor e adoração do teu povo. Amém, meu Deus. Amém. Ministério Louvor. Convidamos os irmãos para ficar de pé e vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Amém? Porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Então vamos louvar ao Senhor com alegria, em gratidão ao Senhor por Ele ter nos permitido chegar mais uma vez, mais uma semana, mais um domingo na sua casa, para juntos estarmos em comunhão, celebrando aquele que era, aquele que é
e aquele que há de vir, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém?
glória a Deus, o Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Então vamos continuar cantando com alegria. Vamos louvar ao Deus que nos livra da morte, ao Deus que é pai dos órfãos, ao Deus que é juiz das viúvas, ao Deus que liberta o pobre, ao Deus que sara o doente. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, ao nosso Deus, o nosso Deus grande, porque o nosso Deus é grande. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao nosso Deus que atraia o nosso coração para a sua presença, para a sua vontade, para que as nossas vidas glorifiquem o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. és o nosso consolo, Senhor. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso Pai. Ó Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a estarmos na Tua presença,
corações, atrai, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para estar na Tua presença, Pai, louvando, bendizendo e glorificando o Teu santo nome, Senhor, através das nossas vidas, onde quer que nós estejamos, Senhor, aonde cheguemos, ó Deus, aonde viemos chegar, o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e recebe o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, Pai, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado em nossas vidas, seja exaltado na nossa igreja, seja exaltado na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor. Seja exaltado no nosso país, ó Deus. Seja exaltado, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de louvor e glória. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Amém, Jesus. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Nós fizemos uma leitura aqui no início do culto, em Provérbios 9, o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Nós vamos refletir um pouco sobre algumas coisas em que consiste a sabedoria. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que é a sabedoria se não aplicar de forma prática os preceitos, os ensinamentos que o Senhor tem para a nossa vida? E nós vamos citar pelo menos 3 textos diferentes, com personagens diferentes. E decisões, ou coisas importantes que essas pessoas declararam diante do Senhor. Uma declaração foi daquele cego que Jesus cuspiu no barro, fez uma lama lá, colocou nos seus olhos e ele passou a enxergar. Uma outra é uma declaração do apóstolo Paulo aos Filipenses. E outra é uma declaração do salmista Davi. Cada um fez uma declaração diferente. O cego disse: uma coisa eu sei. Foi a declaração que o cego disse. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: uma coisa eu faço. E
o salmista Davi disse que uma coisa ele desejava. E nós vamos ler esses versículos e essas declarações desses homens. Primeiro que nós falamos de 3 palavras, de que cada um deles citará uma. Um disse que uma coisa sei, ou seja, saber. O outro é uma coisa eu faço, fazer. E o outro, uma coisa eu desejo, ou seja, desejar, ou mesmo que procurar, ou almejar. Mas se você pensar nessas 3 palavras, saber, fazer e procurar ou almejar, nós precisamos, e o conselho é saber de algo que mude a nossa vida para melhor. Fazer algo que ajude decisivamente na nossa vida. E a terceira palavra é desejar ou almejar algo que mantenha essa nossa vida feliz, essa nossa vida maravilhosa. Mas alguém pode pensar o seguinte, alguém pode chegar e dizer assim, mas tudo que ele sabe não mudou seu jeito de viver e ver a vida. Outro talvez diga, tudo que ele faz não o ajudou. Outro talvez diga, tudo que ele almejou não o almeja, não o motiva e nem lhe assegura a real felicidade. Pelo menos a Bíblia oferece essas 3 coisas maravilhosas através desses personagens, que é saber, fazer e almejar. Vamos ver João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 25. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eu não sei quem me curou, se tinha pecado ou não, eu não sei nem de onde ele veio, mas o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Esse homem foi curado por Jesus no dia de sábado. E depois que encontraram com ele feliz da vida, enxergando, ele era cego de nascença. Aí encontraram com ele enxergando, aí perguntaram a ele, é claro que eles já sabiam, eles queriam motivo para acusar Jesus de algum pecado, de alguma transgressão da lei. E perguntaram para o cego assim, essa pessoa que lhe curou, quem é ele? Eu não sei. Eu só sei que ele cuspiu no barro, fez um lodo, uma lama lá e botou nos meus olhos e eu era cego e agora vejo. Esse povo achou pouco, chamaram os pais do cego, do ex-cego, né? E perguntaram para ele, esse rapaz é seu filho? É. Ele era cego desde que nasceu? É. Porque a ideia era a seguinte, era que provar que Jesus era uma farsa, que não havia verdade em Jesus. Então, ele é seu filho, ele é cego de nascença mesmo? Não, ele tinha somente uma deficiênciazinha, né? Não, ele era cego mesmo. Aí foram perguntar a ele, aí perguntaram para os pais, mas sim, mas e o homem que curou ele, era pecador ou não era? Quem curou ele? Era um pecador ou era um santo? Quem foi esse homem que o curou? E o pai dele respondeu, já meio que eu acredito que aborrecido, chateado, disse, ele é adulto, pergunte a ele. Ele já é independente, ele já sabe responder. Perguntem a ele, ele era quem era cego, quem está vendo é ele. Perguntem a ele. E é claro que os pais também queriam se livrar de serem perseguidos
por estarem, digamos, de alguma forma, protegendo ou defendendo Jesus. E aí, mais uma vez, a palavra volta para o cego e vão questioná-lo novamente, vão perguntar a ele outra vez. E aí, quando lhe perguntam se o homem que o curou era pecador, ele diz: eu não sei se ele era pecador ou não, mas uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora vejo. Ou seja, o homem que foi curado da cegueira sabia quem dera, quem tinha feito o milagre, mas ele não sabia com relação à sua vida. Ele até responde, ele chega até a dizer assim, o cego, eu lembro de uma mensagem do pastor Gesiel Gomes, ele pregando uma vez, ele dando um estudo numa igreja, ele disse assim, que o cego diz, ele vai dizer mais adiante assim, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele vai dizer, o cego, mas ele diz assim, mas se alguém é temente a Deus, aí o pastor Gesiel diz assim, se Deus não ouve pecadores, ele ouve quem? Aí o pastor Gesiel vai e faz uma observação. Ele diz, quem é que diz que Deus não ouve pecadores? No texto, ele diz, o cego. Aí ele vai dar uns exemplos. O cego que não lê Bíblia, o cego que não andava com Jesus, o cego que não ia para a escola bíblica, o cego que não ia para culto de oração, o cego que não ia para a igreja, o cego que não sabia as coisas da Bíblia, é quem disse que Deus não ouve pecadores. Foi uma declaração do cego. Mas independente disso, a nossa ideia agora é entender o seguinte, esse homem, ele não sabia teologia bíblica, ele não conhecia filosofia, ele não entendia de política, ele não entendia de muitas coisas. Mas ele sabia que tinha sido tirado das trevas para a luz. Ele sabia que ele viveu durante a sua vida inteira em plena escuridão e agora ele podia enxergar. Então, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Talvez isso seja a coisa mais fundamental para alguém saber, para mim, para você, para nós que estamos aqui, saber que fomos salvos das trevas. Nós somos tirados das trevas para a luz através do sacrifício de Cristo, o Cristo que foi à cruz do Calvário morrer por nós. E aí, irmãos, é tão importante isso. Você não precisa conhecer muita coisa, você não precisa ser um especialista na Bíblia. Eu me lembro que algumas pessoas gostam de rotular algumas pessoas como se elas fossem sábias. Eu me lembro que quando eu vim aqui para a Escada e dirigi aquela congregação lá perto de casa, tinha um irmão, um senhor lá na igreja, que ele sempre falava de um outro senhor que foi amigo dele, das caçadas, essas coisas, que morava no bairro ali mesmo, do Maracujá, lá em frente. Os dois já são falecidos. E o irmão sempre comentava, sempre fazia questão de mencionar que aquele outro irmão, um senhor muito antigo no Evangelho, ele dizia, o irmão é muito sábio, o irmão é muito conhecedor de Bíblia. Sabe por quê? Porque ele costumava ouvir o irmão conversar, e sempre que você parar para conversar com aquele irmão sempre vinha com história de alguém da Bíblia, de um patriarca, de alguém lá do Antigo Testamento. E o irmão sempre contava a história, o irmão sempre contava o milagre que aconteceu, alguma coisa baseada no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. E aí o irmão, que fazia parte lá da congregação, considerava-o como um homem sábio na Bíblia. De repente, você não precisa ser tão sábio que alguém destaque você, que alguém titule você, rotule você como alguém que entende de Bíblia, como alguém que sabe de Bíblia. Mas
tomara que você conheça, pelo menos, que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E por causa desse sacrifício de Jesus lá na cruz, é que você saiu das trevas para a luz. É que as trevas que lhe cegavam, o pecado que lhe cegavam, foram tirados, arrancados de você, para que você pudesse enxergar a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da sua palavra. Eu, outro dia, comentei aqui de um cidadão que, quando eu trabalhava de cobrador nos ônibus, eles, pelo menos eu acredito que 2 vezes eu o vi entrar no ônibus ali no trecho entre, depois de Pontos dos Carvalho para Prazeres, até o aeroporto, até o centro da cidade. Ele entrava, pagava a passagem e ele ia dentro dos ônibus pregando o Evangelho. Diferente de outras pessoas também, que eu já vi entrar dentro do ônibus e pregar o Evangelho, e que deixava todo mundo arrepiado com as suas mensagens. Uma irmã aqui de escada mesmo, e ela entra e ela começa, e ela saúda as pessoas, e daqui a pouco ela começa com muita euforia mesmo, muito fervorosa, pregar dentro dos ônibus, e daqui a pouco ela fala em línguas, e ela grita, e o povo, e um dá glória dentro do ônibus, e outro fica meio assim. E eu confesso a vocês que eu ouvi a irmã entrar mais de uma vez dentro do ônibus, e ouvi pessoas rotulando, intitulando ela como uma irmã que é uma sábia pregadora, que pregava dentro do ônibus. Eu achava ela muito corajosa, assim. Mas, sinceramente, poucas vezes eu entendi alguma palavra que ela falou, porque ela gritava tanto dentro do ônibus, gritava tanto, e quando parava de gritar, aí atribuía o Espírito Santo, ia falar em língua, que aí eu não entendia mais nada mesmo. Quanto aquele senhor que subiu pelo menos 2 vezes no ônibus, e que subia ali em Ponto Carvalho, era um senhor já maduro, e ele entrava no ônibus, e ele pedia permissão, e ele começava a pregar para as pessoas. E ele citava alguns textos bíblicos, é claro. E de repente ele começava a dizer assim para as pessoas: meu amigo, você tem mãe, você tem pai, honre seu pai, honre sua mãe. A Bíblia diz que os dias de vida são prolongados do filho que respeita, que honra pai e mãe. Irmão, marido, não importa se você é evangélico ou não, ele dizia, se você tem sua esposa, seja fiel à sua esposa. Não fique procurando outras mulheres, não. Ame a sua esposa, respeite ela, honre seu casamento e Deus vai abençoar a sua família. É feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Imagina um lar, uma família, uma casa onde Deus é o Senhor, um casamento. E eu confesso que eu admirava aquele homem pregando dentro dos ônibus de forma tão simples, tão natural, mas tão profunda. Você é trabalhador, é empregado, procure chegar no trabalho na hora, e no dia que você atrasar, perder a hora por algum motivo, não chegue lá mentindo, não. Ô irmão, que pregador aquele! Que homem de Deus que subia naqueles ônibus, mas ele não falava em línguas, ele não me deixava arrepiado, mas ele me deixava consciente, por certo, de que eu ouvi uma mensagem poderosa de Deus para o meu coração, para a minha vida. Então, que a gente possa ter a consciência de que nós encontramos em Jesus aquele que tirou a nossa cegueira. E não importa se a gente não saiba da explicação, porque ele é inexplicável. O Deus que se explica não é Deus. Por isso que é impossível para algumas pessoas aceitarem Jesus como Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo. Eles nunca vão aceitar Jesus como Deus. Não pode. Não cabe na mente deles. Porque eles estão esperando o dia em que eles vão sentar de lado de uma ovelha e o leão do lado, e eles ficam alisando, coçando a cabeça dos dois. Eles se esquecem que o leão, que ao mesmo tempo é o cordeiro, já morreu para nos salvar, e eles não sabem disso. Eles não conseguem enxergar isso. Então fica lá lendo o texto da Bíblia e visualizando os livros que foram escritos e as histórias que estão lá, visualizando imagens coloridas de uma família muito bonitinha, muito bem desenhada, sentado de lado de um leão, de um cordeiro, e quando se esquecem que a Bíblia diz que o cordeiro, que foi morto, mas já viveu, reviveu, dando a sua vida por nós, para que nós fôssemos libertos de toda a escravidão, de toda a cegueira do pecado.
Então, uma coisa sei, uma coisa nós precisamos saber. Tem algo que você não é preciso saber de tantas coisas, mas isso você precisa saber. Você era cego, você estava nas trevas, mas agora você está vendo, você está na luz. E aí eu citei aqui, sexta-feira na escola, foi sexta ou foi quarta, na oração, irmão Daí, lembram? Irmão Daí lá numa confusão, no seu casamento em casa, em umas perturbações na sua cabeça, um dia, irmão Daí, angustiado dentro de casa, aí, desesperado, mas ele não era irmão Daí ainda, era só o Odaí. Ele pegou um revólver, apontou aqui, disparou, a bala saiu do outro lado, o Odaí foi para o hospital, e depois de cirurgia e mais cirurgia, os médicos disseram, parece que isso comprometeu a sua visão. O Odaí passa a ficar a vida inteira agora de óculos escuros, e os médicos vão cuidando de Odaí, mas nesse período, Odaí é evangelizado e se converte, se entrega para Jesus, e ele continua indo para o hospital, mas só que ele se converte, como se diz assim, daquelas formas, sabe, arrebatadora mesmo. Ele sai das trevas para a luz de fato. E Odaí chega no hospital e vai passando o tempo e haja tratamento. E um dia está Odaí lá no hospital e os médicos examinam Odaí e mexem para lá. E depois os médicos meio que sem muita expressão foram tentar convencê-lo, dizer para ele que ele não ia voltar mais a enxergar. E ele percebeu que os médicos estavam com medo, né, de passar essa informação, esse diagnóstico agora definitivo para ele. Só que quando os médicos acabaram de falar para ele, ele disse, doutor, o senhor está triste? Eu estou percebendo que o senhor está meio com medo de falar isso para mim, o senhor está triste? Se preocupe não, doutor. Porque se esses olhos aqui nunca mais se abrirem, não se preocupe. Porque hoje eu enxergo, eu era cego, doutor, mas agora eu vejo. Eu perdi a visão, doutor, eu perdi essa visão aqui dos meus olhos, mas eu encontrei aquele que é a luz da vida, e eu saí das trevas para a luz, doutor, eu agora sirvo um Senhor que me fez enxergar a verdade. E haja pregar para os médicos viram que Odaí perdeu a visão, mas encontrou a luz. Encontrou a luz, e quantas pessoas, e nós o ouvíamos pregar na igreja, e quantas pessoas ouviram Odaí pregar e testemunhar na igreja, e pessoas choravam, derramavam-se em lágrimas, porque viam alguém que não enxergava mais, mas que via pelo olho da fé, que começou a ter a visão espiritual, e a adorar a Deus, e Odaí para tudo que é culto vai, para tudo que é vigília, Odaí vai dar testemunho, para tudo que é ciclo de oração, está Odaí lá. A ponto de aborrecer algumas pessoas, que Odaí ficou muito santo demais, e Odaí, tudo que Odaí estava, o Espírito Santo estava falando com Odaí, e as pessoas já ficaram achando que Odaí era meio que exagerado na sua fé. Mas eu considero que, se todos nós não tivermos a coragem que tem Odaí, tem alguns que vão precisar em algum momento ter, porque o que aconteceu com Odaí, parece que poucos têm provado o que ele provou, e da forma que ele provou, para confessarem como ele confessou. Mas o certo é que, uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava em trevas, mas agora eu tenho luz. Segundo, Paulo, Filipenses 3,13. Vamos para o 12, logo. Paulo vai falar, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Paulo parece estar falando aqui de uma caminhada na fé, de uma carreira, como que um atleta que tem um alvo, que tem um objetivo, e que precisa chegar lá. Então ele está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Aí ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa eu faço.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão lá na frente, para as que estão adiante. Olha, eu não alcancei ainda. Eu ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Quem quer chegar lá, quem quer chegar no seu objetivo, quem quer chegar no alvo, precisa mudar em si mesmo algumas atitudes. Precisa fazer algo na sua vida. Uma coisa eu faço, eu ainda não cheguei, eu ainda não atingi a perfeição e nem estou dizendo a ninguém que alcancei, mas eu caminho para esse lugar. O meu objetivo é o céu, o meu plano é chegar para onde Deus me chamou para chegar. O meu objetivo é estar com o Senhor. Então eu prossigo. Aquilo que era mal, aquilo que era ruim, aquilo que estava lá atrás, eu deixo, eu abandono, eu esqueço, deixa para lá. O que eu tenho é um objetivo na minha frente, eu tenho um alvo e eu pretendo chegar lá e eu vou fazer isso. O meu desejo é chegar onde o Senhor me chamou, então eu faço. Faça para Deus, faça para a glória de Deus. Quem quer dar significado à sua existência não fica na vida parado, não fica sem se movimentar. Toma atitude, toma decisão. A vida, Paulo trata ela aqui como uma corrida, é uma carreira. Você não vai chegar lá se você não tiver determinação. Você não chega lá se você não avançar, se você não correr. Quem não se movimenta não alcança alvos, não alcança objetivos. Quem se abate, se cansa. Quem se deixa se abater, vai acabar entregando as suas armas, vai desistir. Paulo diz, eu não desisto. Eu vou chegar no meu objetivo. E aí vamos pensar naquilo que falei aqui essa semana, falei, acho que domingo passado também, porque estamos falando nisso nas lições, na lição da escola bíblica que estamos estudando no livro de Romanos. Paulo dizendo agora qual é o seu orgulho. E ele diz, o meu orgulho é pregar o evangelho. Quando ele diz, eu não me envergonho do evangelho, ele está dizendo, eu me orgulho do evangelho. Eu tenho prazer nesse evangelho. É isso que Paulo está dizendo. E aí, após saber do evangelho, após conhecer o evangelho, nós precisamos aprender com Paulo, agora uma coisa eu faço. Precisamos praticar o evangelho. Precisamos obedecer essa palavra, obedecer esses ensinamentos. E aí, como eu partilhei com os irmãos na escola bíblica, eu acho que já 2 vezes, a semana passada e essa semana, eu vou partilhar com vocês também uma experiência inversa, ao contrário da experiência de Paulo com relação ao evangelho. Essa experiência é minha. Certa noite, eu namorava com a irmã Bia, vinha da casa da irmã Bia, subindo para a casa dos meus pais, na ladeira bem perto da igreja pentecostal onde nós congregávamos, e eu já havia passado na praça, e quando ia subindo mais adiante, tinha um moço que naquela época não se usava, não se falava nos vários tipos de drogas que se usam hoje, mas se falava só maconha, e quando se fala em maconha já era um absurdo, né? E tinha um moço que era filho de um professor, que era diretor do colégio que eu estudava também, e ele era como se fosse a ovelha negra da família. Enquanto que o outro estudou, se formou, é professor, tem lá seu bom trabalho, as filhas desse professor e diretor, esse filho deles desencaminhou, entrou por uma vida de drogas, de bebida, e quando foi uma noite, eu vinha já tarde, subindo na rua. Nessa época a gente não tinha medo de andar tarde, né? À noite já vinha eu andando, subindo, e eu ia chegando perto da igreja, eu vinha bem atrás dele, ele na minha frente, eu percebi que ele ia devagar. E a gente, quando encontrava, apesar de eu conhecê-lo de vista, e ele com certeza me vê, porque ele me via na cidade pequena, mas eu não tinha nenhuma intimidade com ele, nem ele comigo. E a gente tem uma cisma, ou já tinha naquela época, eu muito novo ainda, tinha uma cisma com encontrar um nóia
no meio da rua, né? Que era, hoje é o Noia, naquela época ninguém falava isso. Mas ele ia na minha frente e eu não ia ficar esperando que ele ia devagar. E eu comecei a andar e acompanhar ele. Quando chegou bem pertinho da igreja, que eu fui passando de lado dele, ele meio com um pé lá e outro cá, ele foi e disse assim: o negócio é viver a vida, né, irmão? É aproveitar a vida. Aí ele usou as expressões dele, é ou não é? Eu digo, essa hora da noite, eu sozinho aqui, oxe, meu amigo, oxe. Olha, Paulo disse, eu me envergonho do... Não, ele disse, eu me orgulho, eu não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, e ele vai dizer depois o quê? Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para o que crê. Então não importa o que vai vir, não importa o retorno, o Evangelho é poder de Deus e salvação para quem crê. E eu me orgulho dele. Eu digo, eu vou me arriscar, eu vou sair da minha zona de conforto. Aí eu fui e disse assim para ele, e segui, né? Pensei que ele ia me deixar em paz. Ele disse, meu irmão, aí você é errado. Aí você é errado. Era para você dizer o quê? Não, rapaz. Essa vida não. Negócio bom é servir. Irmãos, o povo está vendo errado porque quer. A gente acabou de estudar essa semana na escola bíblica ainda, a outra parte, que isso é até o versículo 17 de Efésios. Efésios está na boca, a gente vai ter que estudar Efésios. Está em casa a lição de Efésios já também ou não? Tem Efésios depois. Terminar Romanos é na medida. É Deus mesmo. É de Deus esse negócio. Até o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos é isso. O justo viverá da fé. Mas quando chega a partir do versículo 18, Paulo vai mudar o discurso. Vai falar sobre a ira de Deus sobre os homens. Sobre os homens. E aí ele vai dizer o seguinte, que os homens são indesculpáveis. Então não se envergonhe, se orgulhe do Evangelho. Porque o homem que está aí, essa sociedade que está aí, ela é indesculpável. Porque o que de Deus se deu a conhecer desde a eternidade, desde o princípio, diz a Bíblia, tanto a sua divindade como o seu eterno poder, os homens só não conhecem, só não servem, porque não querem. Então, se você conhece o Evangelho, não se intimide. Fale o Evangelho. Fale a verdade. Naquele dia, eu achei ruim falar para aquele cara, mas fiquei mais envergonhado ainda, porque não falei a verdade para ele. Está vendo, meu irmão? Era para você dizer, não, rapaz. Era para você me dar um conselho. Dizer para mim, sai dessa vida, meu amigo. Vá servir a Cristo. E eu saí dali como quem precisava aprender a servir a Cristo. Olha, aquele caminho para chegar em casa, irmão, na minha mente, foi tão longo, dali para casa, porque eu levava muito a sério o Evangelho. Eu levava muito a sério. A gente saía de 1h da tarde, chegava na porta das pessoas, e isso não é brincadeira, isso é sério. A gente chegava no bairro, vizinhança mais incrédula que a gente sabia, mais do pé roxo, feito se diz. A gente batia na porta e dizia assim, deixa eu ligar essa tomada aí, uma extensão, um cabo com a guitarra de lado, eu com caixinha nas costas, de 2h da tarde. No domingo, 1h para 2h, o sol, o verão que tivesse. Botava o caixinha na calçada daquela pessoa, a pessoa deixava, e eu pregava com intrepidez, com ousadia. E eu dizia que se não se convertesse, ia para o inferno. Eu não tinha medo não, irmão. Eu acho que tinha irmão que fazia assim, daqui a pouco, acaba desliga a tomada lá dentro, desliga a extensão. E a gente fazia isso, terminava aqui, corria, ia para outra rua, lá ligava o caixa na casa de um irmão lá, ligava a tomada, e tome pregar. E o povo vinha para a porta e ficava olhando para a gente assim, como dizia assim, que menino mais atrevido. Mas quando chegou naquela noite, que estava eu sozinho e aquele camarada, eu olhei para ele, é a minha vida. Poxa, a minha vida é muito boa, Jesus. E eu quero chegar em casa estapeado com um sujeito desse nada. Meu amigo, está tudo certo. É ou não é, meu irmão? Se fosse hoje, ele ia dizer o quê? É ou não é, pastor? E eu subi tão frustrado naquele dia para casa, tão decepcionado comigo mesmo. Dizendo, Jesus, que crente sou eu? É verdade mesmo que eu prego, Jesus? É verdade mesmo que eu digo? É verdade mesmo que eu creio? Isso é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, disse o apóstolo Paulo. E após conhecer o Evangelho,
O mundo é indesculpável, mas nós também somos indesculpáveis. Paulo diz assim, antes de ele chegar no versículo 17, onde diz que o evangelho é o poder de Deus, ele diz assim: depois que eu conheci esse evangelho, eu sou devedor ao mundo. E ele vai dizer a bárbaros, a gregos, a sábios ou a ignorantes. Ele diz: eu sou devedor a todo mundo. Não importa se o fulano se acha entendido, não importa. Eu tenho que falar desse amor de Deus. É eu que sou devedor desse evangelho a esse mundo. Sou eu. Então, após conhecer esse evangelho, temos que aprender com o apóstolo Paulo uma coisa: eu faço. Faça. Se decida. Tome atitude. Não fique acomodado. Saia da sua zona de conforto. O Senhor lhe chamou para fazer muito mais. Lembra que nós já falamos aqui do dia em que Deus usou o servo dele e foi lá na casa de um sapateiro e disse assim para o sapateiro: olha, Deus mandou falar para você que Ele está precisando de um pregador, de um missionário, para ir pregar numa nação, num povo nômade, distante. E o sapateiro olhou para ele, o sapateiro não. Esqueci qual era a função do homem, mas era um homem simples. E o homem disse assim, não era sapateiro não, eu estou confundindo as coisas por causa da palavra que vem agora. O homem só foi e disse assim para ele, era um homem simples: eu preciso apenas de um chinelo. Alguns dizem que ele disse: eu preciso apenas de um sapato. Aí quando foi no outro dia, ele foi lá levar o calçado para aquele irmão que recebeu a palavra, a mensagem dele, porque Deus precisava de um pregador. E quando ele chegou lá, que chamou, a vizinha saiu e disse: ele não está aí não, mas ele deixou um recado. Ele disse que ele tinha que ir embora, porque o que Deus tinha para fazer era muito urgente, não dava tempo ele esperar por um calçado não. A gente está muito confortável. Nós estamos dentro de uma zona de conforto, enquanto nada incomoda a gente, está tudo bem. Era o evangelho que eu vivia naqueles dias. Enquanto eu gritava e ninguém se incomodava, na hora que eu estava sozinho, em um noia, e eu me sentia ameaçado, eu disse: eu não abro a boca não, concordo com ele. Estou contigo, meu irmão. Continua assim. Aí você é errado, meu irmão. Era para você pregar para mim agora, disse ele. Tomara que ele tenha sido encontrado pela salvação do evangelho. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aliás, e a procuro, buscarei também. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Outras versões vai dizer: e a buscarei. Ele vai dizer: eu busco ao Senhor. Ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei. Mas pelo menos essa coisa que ele busca tem 3 etapas. Primeiro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, essa busca, primeiro, ela é uma busca por um abrigo eterno, por uma vida eterna, por uma segurança eterna. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ou seja, que eu viva para sempre com o Senhor. Segundo, para contemplar a bondade do Senhor. Contemplar, ou seja, ele está dizendo experimentar a graça, a plenitude do Senhor na minha vida. Quando nós entramos na igreja, quando a gente vem para um culto, a gente celebra, a gente adora, a gente cultua a Deus, a gente louva ao Senhor com as nossas expressões, com a nossa gratidão, com a nossa manifestação ou expressão de alegria, porque nós experimentamos a plenitude do Senhor através da sua graça sendo derramada sobre a nossa vida. O fato de nós estarmos aqui, a graça de Deus se manifestou sobre nós.
O Senhor lavou-nos. Nós falamos lá no início que Ele tirou-nos da cegueira espiritual, tirou-nos das trevas e nos trouxe para a luz. Nós temos luz, a graça do Senhor é experimentada de forma plena na presença de Deus, na casa do Senhor. E aí Ele vai dizer lá embaixo, e buscar a sua orientação no seu templo. Ou seja, é meditar, ou seja, é a busca pelo conhecimento da palavra do Senhor. Ele deseja e ele busca a orientação na casa do Senhor. Ele quer que no templo, na presença dos santos, o Senhor se revele a ele, a palavra de Deus seja revelada a ele. Então são 3 coisas que são tão necessárias para nós. Eu saber, eu sei que eu era cego, mas agora vejo. Eu sei que eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Eu sei que eu estava andando para o abismo, para o inferno, mas o Senhor me alcançou com salvação. Segundo, não somente eu sei, mas eu faço. O salmista vai dizer, eu faço, ou melhor, Paulo está dizendo, eu faço alguma coisa, eu prossigo para o alvo, eu não me detenho, eu não fico parado, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo e eu vou avançar. Eu vou continuar. E o salmista, no Salmo 27, diz, uma coisa pedi ao Senhor e eu vou buscar essa coisa. Eu buscarei isso. Então, a sabedoria, como nós falamos desde o início aqui, consiste em nós praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem sabedoria sabe a verdade de Deus e vive por essa verdade. Quem tem sabedoria faz aquilo que ele sabe acerca dessa verdade. Quem tem sabedoria de Deus, medita, busca viver essa verdade diariamente, dia a dia, experimentar a plenitude da graça do Senhor na sua vida. Então, que você viva isso, que você tenha no seu coração esse mesmo desejo de saber, de fazer e de buscar cada vez mais a vontade do Senhor e o que é bênção do Senhor, ou melhor, do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela bênção que é estarmos na sua casa, que é estarmos meditando na sua santa palavra, na sua preciosa palavra. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vou pedir mais para tu trocar a pilha desse relógio não, viu, irmão? Essa pilha que tu coloca aí é meia fajuta. Eu pensei, vou parar agora não, ainda tem meia hora. Olhei para ali, o ponteiro de segundo está trabalhando, eu disse, oxe, vou parar agora não, ainda tem meia hora. Ué? É uma bênção esse relógio, viu? Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso. E após a oração, a irmã Bia tem um recadinho para vocês. Tá certo? Não, primeiro a gente ora, depois a gente dá recado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, por tua preciosa palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque antes, ó Deus, nós não conhecíamos ao Senhor. Antes nós não sabíamos da tua verdade, mas hoje nós a conhecemos. E precisamos, como Paulo, Senhor, viver essa verdade. Continuar, ó Deus, caminhando, Senhor, segundo essa verdade. E precisamos fazer isso, ó Deus, com toda diligência, com todo prazer, com toda satisfação. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, Senhor, nos constranja, nos incomode, nos inquiete, Senhor, a vivermos e a praticarmos essa verdade para a glória do Senhor Jesus.
Queremos, ó Deus, te agradecer pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Te pedimos, ó Deus, que venhas, ó Deus, operar na família, no lar de cada um em nome de Jesus. Para que, ó Deus, como diz a sua palavra, ninguém dos teus santos se envergonhe do Evangelho, mas tenha orgulho dele em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida de todos, ó Deus. Dá a todos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.